Amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos, fazer uma experiência aqui de um vídeo aí, assim, improvisado e vai falar de um assunto assim, bem assim, digamos assim, um assunto interessante, sobre Deus, né, e consciência, o que é estar desperto, o que é o despertar da consciência. Bom, segundo isso que eu estou escutando, que eu já estudei, né, sobre isso, sobre despertar da consciência, e que eu ouço também algumas pessoas, né, que fazem vídeos aí bem interessantes, bem legais e bem assim top, bem mesmo assim, vamos dizer assim, de ordem assim superior, né? Eles que falam sobre despertar, ou que fala assim, quando eu despertei, quando houve o meu despertar foi assim, foi assado. Aí eu chego à conclusão, cheguei à conclusão, né? Cheguei a uma conclusão de que eu nasci desperto. Nasci desperto. Por quê? Porque as pessoas falam que, realmente, quando fala que se despertou, né, quando fala em despertar a consciência, quando desperta a consciência, é quando se dá conta, né, da realidade que está o mundo, né, que é o mundo, e, ou quando tem uma experiência assim, né, com, tipo assim, a experiência pós-morte, aquela coisa, né, aliás, aquela EQM, né, experiência quase morte, né, perdão, né, experiência quase morte, ou quando tem assim uma visão, né? Tem uma visão assim, uma visão de um anjo, a visão ou consegue despertar no sonho, né? Acordar dentro do sonho, ter aquele tal desdobramento astral, ou sair, ou projeção astral, ou visão remota, essas coisas assim. E aí diz que ele despertou. Ou quando, né, descobre uma religião, ou descobre faz um curso, ou, enfim, em vários relatos aí sobre despertar a consciência, que pessoas se diz e se fala assim, quando eu depois, após o meu despertar, ou quando eu me despertei, ou não sei o que lá, aconteceu isso, eu despertei. Então eu cheguei à conclusão que eu nasci desperto. Por quê? Eu cheguei à conclusão que eu nasci desperto. Aí não é assim, não é que eu quero ser arrogante, mas eu quero assim querer entender essa questão do que é despertar a consciência. Porque eu quando nasci, né, eu lembro assim, eu consigo lembrar, eu afirmo e digo, e para mim é um fato, que eu lembro de um segundo da minha última existência. Eu lembro assim como foi que aquela minha morte da minha última existência. Um segundo só, a minha imagem vai se apagando assim como se fosse pegando no sono. Né? Não lembro de dor nem nada, e depois eu lembro de ter dito para meus irmãos, na minha casa, né, nessa existência, para minha família, né, que eu não conseguia ver meu rosto. E foi para mim, foi as primeiras palavras que eu disse na minha vida nessa existência foi essa. Eu não consigo ver o meu rosto se eu não me olhar no espelho. Ou seja, meu primeiro raciocínio lógico e minhas primeiras palavras que eu lembro de ter dito nessa vida. Eu não consigo ver o meu rosto. Para eu ver o meu rosto eu tenho que me olhar no espelho. Então, e eu achei que eu falei isso, né? Mas de repente eu não falei, eu pensei só. De repente eu tinha alguns dias de vida. Porque se eu falei mesmo, eu tinha a idade que a gente começa a se falar, né? Um ano e um ano e pouco, né? Sei lá. Ou se ou então hoje eu já acho que de repente eu tinha só alguns dias de vida. Tava na sala vendo todo mundo, né? Cheguei a essa conclusão. E pensei, raciocinei, mesmo com alguns dias de vida. E aí por isso eu acho que falei. Então eu pensei e acho que falei. Bom, então, e assim foi minha vida. Então, eu nasci com isso. Então, se eu realmente nasci desperto, só que eu não, por isso talvez eu não entenda o que é despertar a consciência, porque eu nasci desperto. Desculpe pela minha, se estou sendo arrogante ou não, mas assim, eu não tenho nenhum assim dom, assim, outro dom especial. Eu não lembro o que aconteceu entre a morte, depois que eu morri e depois que nasci. Esse intervalo eu não lembro de nada. Eu sei que acontece através do Chico Xavier, que eu digo, vários relatos das experiências que acontecem de quase morte. Eu já vi aí muitos relatos e do que as pessoas que têm esse dom, né, e são despertas, que ao meu ver são realmente despertas,
que falam de projeção astral, fala que acontece num outro mundo que não físico, né? Então, por isso que eu assim, é, tenho ideia do que acontece depois de morte em intervalo, não que eu mesmo tenha lembrança, como eu lembre disso. Então, fora essa minha lembrança, né, e essa minha experiência da primeira frase que eu disse da minha vida, essa recordação, e inclusive a coincidência, né, de eu querer me conhecer, de eu querer me olhar para mim mesmo, de eu querer ver o meu rosto, né, e eu não conseguia ver o meu rosto só se eu olhar no espelho, né. Então isso, todo mundo é assim, né, você que está aí me ouvindo, se você não se olhar para no espelho ou, não ver, ou te ver através da câmera de um celular, você não vai ver o seu rosto, você não consegue ver a si mesmo, você consegue ver todo mundo menos a si mesmo. Então eu tive isso desde que nasci. Então, e outra coisa que também que eu sei que eu nasci sabendo, né? Que para mim eu digo, né, eu afirmo que eu nasci sabendo é que sobre Deus, Deus o todo. Então esse é outro ponto que eu queria chegar. Deus, o que é Deus? Então para mim, eu nasci sabendo, ninguém explicou para mim, não aprendi na escola, não aprendi com a minha mãe, não aprendi na igreja o que é Deus, o que Deus existe. Eu nasci sabendo que Deus existe. Quando era criança, eu chamava Deus de Pai do Céu, né? Papai do Céu, que a minha mãe chamava, né? Então, mas eu já tinha ideia do que era Deus, do que é Deus. E então nasci sabendo que é Deus, que Deus existe, não que é Deus, perdão, saber dizer o que é Deus é uma coisa que mais complicado. Então, pela minha consciência, pelo meu conceito do que é Deus, do que, como digamos que eu disse que nasci sabendo que ele existe. Então, você crer em Deus é uma coisa, né? Então, nascer sabendo que Deus existe é outra. E saber o que é Deus é outra coisa ainda, diferente. Tipo assim, falar de Deus, dizer o que é Deus, é uma coisa que, para a mente humana, para nossa mente humana, para nossa mentalidade, não é possível. Então, esse é um ponto, assim, uma questão assim crucial de se compreender Deus. Você pode compreender, pode sentir que é Deus, que Deus existe, você pode crer que Deus existe, pode sentir que Ele existe. Aí agora, falar com Ele, você pode falar com Ele toda hora que você quiser, se conectar com Ele a hora que você quiser. Mas agora, assim, definir assim com palavras, né, ou relatar o que é Deus é uma coisa que cada um, eu acredito que cada um, só você mesmo sendo assim, estando com ele, ou presente com ele, você vai saber o que é Deus. Então não tem como explicar, ninguém consegue explicar para o outro, para outra pessoa, o que é Deus. Por quê? Porque a nossa mente humana, a nossa mente, ela não consegue, não compreende Deus. A nossa mente não entende Deus. Você entende Deus, você compreende Deus através do coração. Então, por isso que eu estou tentando assim falar, tipo assim, eu estou tentando, mas eu não consigo explicar, eu não consigo te mostrar ou te definir o que é Deus. A coisa mais próxima da definição, a coisa mais assim, próxima para a nossa mente compreender o que é Deus, é aquela ideia do todo, que Deus é tudo. E Deus é tudo, tudo que existe é Deus. Fala assim, então, o Deus, o todo, o universo inteiro é Deus. Deus é um ser, e esse ser é todo o universo. E Deus não é, que a gente pode dizer o que não é Deus. Tipo, o que não é Deus. Deus não é uma pessoa, não é uma figura assim de um ser humano. Deus é um ser que está em todos os lugares. Então é tudo ao mesmo tempo. Todos nós juntos, cada um de nós, eu, você, a fruta, as pedras, o telhado aqui, as luzes, o lampião, o ferro, enfim, a madeira, tudo que existe é Deus, tudo é Deus. Então a luz, né, a luz representa Deus, uma das coisas mais nobres, mais que, digamos assim, sem luz, né, sem a luz nós não enxergamos nada, né. Se não tivesse luz, não tivesse a luz do sol, na escuridão não se enxerga nada. Então
tudo que existe, até a escuridão é Deus, né? Só que definir Deus como escuridão não é assim, vamos dizer assim, analogamente correto, né? Não é assim compreensível também, é mais difícil de compreender. Mas então então Deus é uma coisa que você tem que experimentar, você tem que vivenciar Ele. A única forma de definir Deus, assim, a única maneira de você entender o que é Deus de fato é você se unir a Ele, se conectar a Ele. Isso é uma coisa individual de cada um. Então, como é que eu percebo Deus? Eu percebo Deus pelo sentimento, quando eu sinto amor, que na verdade Deus é amor. Quando eu sinto amor por um animal, quando eu sinto amor por uma pessoa, enfim, quando eu sinto amor, aquela paz de espírito, a paz, isso é saber que Deus existe. Então, eu sempre conversei com Deus desde criança, né? Sempre falei com Deus como se Deus fosse um amigo imaginário, né? Mas eu nunca ouvi, nunca ouvi a voz de Deus, nunca vi Deus. Mas eu sinto que Ele exista. Então, como eu digo, eu sei que Ele existe desde que nasci. Agora, então, como definir o que é Ele? É uma coisa que eu jamais vou conseguir, assim, colocar em palavras, ou assim, achar uma coisa lógica para saber, para te dizer o que é Deus. Então Deus seria assim uma forma mais assim, uma outra forma que eu achei interessante de definir Deus, assim, tentar, né, compreender o que é Deus. Vamos por exemplo assim, digamos que você pega uma gota de água qualquer, uma gota de água. Essa gota de água, digamos, vamos dizer assim, essa gota de água seria você. Você é essa gota de água. Ou, vamos dizer assim, uma pedra de gelo, melhor dizendo, uma pedrinha de gelo. Você bota uma pedrinha de gelo no congelador, congela ela. Então vamos supor que essa pedrinha de gelo seja você. Você é uma pedra de gelo. Coloca essa pedra de gelo no oceano. Quando essa água do gelo se derreter, ela vai se tornar o oceano. Então isso seria uma definição assim, mais assim, uma explicação bonita do que seria Deus. Então Deus é você sentir as coisas, sentir tudo, você sentir Ele. Então não tem, como falei, não tem como assim de forma racional, de forma lógica, a nossa mente ela não compreende Deus. Só vamos compreender Deus de fato ou então aquela coisa do despertar da consciência, o despertar da consciência mesmo, de fato, quando você não usar mais o teu cérebro, a tua mente. Ou seja, você transcender a sua mente, a sua coisa, essa questão na mente, né? Quando você parar de pensar e aquela coisa da meditação ou o vazio iluminador, ou seja, alcançar aquele estado de Buda, né? Que tem, enfim, só sendo assim, se unindo com ele para compreender o que é ele. Então ninguém consegue assim colocar em palavras, consegue chegar próximo daquela compreensão de Deus. E cada um tem a compreensão de Deus, né? Só cada um por si pode compreender isso. Então, agora eu estou me perdendo agora nas palavras aqui, mas seria mais ou menos isso. Então, não há como definir com a mente o que é Deus. Você só vai entender Deus se você tentar com o coração. O coração está bem mais perto de Deus, né? As emoções, os sentimentos, do que a lógica e o raciocínio. Obrigado por ouvir.